Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. O profeta Isaías certa vez disse que só os vivos podem adorar o nome do Senhor nosso Deus. Tem alguém vivo aí, irmãos? Amém. Queridos, que alegria estar nesta casa, estar junto com vocês, agradecer a Deus pela vida do pastor Rafael, do pastor Jadiel e pela vida do meu amigo, a amizade Ailira, que fez essa ponte, e eu sou muito grato a Deus por estar aqui. Estava dizendo a eles que, apesar de rodar os arredores de Campina Grande, é a primeira vez que eu estou em Campina e a primeira vez não há ADVEC. Em outras ocasiões, lá em Natal não foi possível, a gente teve alguns voos atrasados em alguns eventos lá, com o pastor que agora está em Recife, mas aí deu certo para a gente estar aqui hoje. Eu estou muito feliz por estar aqui. Primeiro de tudo, pastor, eu gostaria muito de pegar emprestado os pulmões do seu guitarrista por pelo menos uns 2 meses. Ia dar certo demais, tá? Queridos, que Deus os abençoe de forma poderosa, em nome de Jesus. Quem trouxe Bíblia, diga glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 35. Livro de Marcos, capítulo de número 5, verso de número 35. Enquanto você procura, me permita lhes apresentar nosso primeiro livro que lançamos em setembro do ano passado, Assassina no Trono, como do feitio de todo teólogo, eu decidi escrever um livro comentando a história dos primeiros 8 reis de Judá. Como os irmãos sabem, sua Bíblia não está em ordem cronológica, que é a ordem dos eventos que acontecem, mas nesse livro eu decidi organizar tudo, e durante os 8 primeiros reis de Judá, eu conto a história deles, trazendo desde a bênção da primogenitura, quem estabeleceu, aonde foi estabelecido, se foi Deus, tudo isso. Mas, na minha opinião, a principal bênção que esse livro carrega, além do conhecimento que você pode adquirir, é que ele também tem uma bênção missionária. Quando Deus colocou no meu coração escrever, eu decidi abençoar a obra missionária, e hoje, para a glória de Deus, além dos 2 filhos maravilhosos que a irmã Fabiana me deu, o Senhor também me deu, na época, 700 filhos, em 2 países, Haiti e República Dominicana. A gente estava prevendo uma viagem para visitar a obra lá e fomos proibidos de ir, aconselhados pelo pastor da igreja que está lá, o missionário Lindy Newton, num projeto que, se você pesquisar no Instagram, você vai achar Projeto Haiti. Para muitos é engraçado, mas isso revela a miserabilidade do Haiti. Eu não posso entrar no Haiti, pastor Rafael, porque eu sou loiro e tenho olhos verdes. Por isso, a minha entrada naquele país é proibida. Mas quando eu fui informado, eu disse a ele, não importa, porque o que importa é que através desse livro a palavra de Deus tem salvado lá. Nós saímos de 700 em setembro e fechamos o ano de 2024 com 1.000 crianças sendo sustentadas por esse livro, e ele custa apenas R$30. Já pedi ao vosso pastor para após o culto estar lá fora, vou estar lá com crédito, débito e Pix. Esse aqui é do pastor Rafael, em nome de Jesus. Quem encontrou Marcos, capítulo de número 5, verso de número 35, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu vou também. Opa! Marcos, capítulo 5, verso de número 35, todos amém? Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram, sua filha está morta, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não temas, tão somente creia, a menina dorme. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, encontraram pessoas chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, ela está dormindo. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança, e os discípulos que estavam com ele, entrou aonde a criança estava. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina se levantou. Ela tinha apenas 12 anos e começou a andar. Isso os deixou atônitos
ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Quantos podem dizer amém? Por gentileza, olhe para essa pessoa que está do seu lado, solta um sorrisão bem bonito aí para ele ou para ela. Permita que essa pessoa possa ver Jesus através desse sorriso. E libera uma palavra profética para ele e para ela. Diga: essa noite. Ele não vai crer, dá para ser melhor. Diga: essa noite, Jesus vai visitar a sua casa. Amados irmãos, me preste um pouco da sua atenção. Queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, conta que após o evento do capítulo 12, em uma visita que o Espírito de Deus vai fazer à igreja de Jerusalém, até então dirigida pela liderança apostólica, o Espírito Santo entra no templo e diz aos irmãos que é de seu desejo enviar Paulo e Barnabé para a obra missionária. Após esse período, Paulo vai sair e dar início à sua primeira viagem. E nessa primeira viagem, Barnabé e Paulo levam um jovem no início de seu ministério e de sua chamada. O nome dele é João Marcos. A Bíblia diz que esse moço, por temor, abandona Paulo e deixa Barnabé abandonados na obra missionária apenas pelo medo. Capítulo 15 do livro de Atos, a história diz que Barnabé, com seu coração consolador, decide levar esse moço novamente. Só que Paulo está magoado. E como Paulo está magoado, ele toma uma decisão precipitada. Ele desiste dos mais frágeis. Todas as vezes que nós estamos magoados, nós cometemos erros nas nossas decisões. Agora, curiosamente, o escritor do evangelho mais conciso é esse moço que um dia passou pela desistência de um Paulo. Curiosamente, Paulo desistiu dele, mas Jeová o achou. Eu gosto desse Deus por causa disso, porque o fato de um Paulo ter desistido de um João Marcos não fez o céu se esquecer dele. Talvez o nosso problema é não entender que a chamada de João Marcos não era para ser missionário, e sim um evangelista. A grande questão aqui é que Paulo tenta encaixar alguém dentro de um lugar que não é dele. E todas as vezes que eu tento encaixar pessoas dentro de um ambiente que o Senhor reservou só para que eu vivesse, tudo que eu projetar fazer ao lado dessa pessoa vira fracasso. Só que Deus tem uma especialidade de, enquanto os muitos te perdem na metade do caminho, Ele te acha e te leva até a chegada. O Deus que nós servimos tem uma especialidade de ter o poder de, por mais que alguém desista de nós, Ele não tem só a misericórdia, a graça de nos levar e nos encontrar para desempenhar aquilo que nós somos chamados por Ele para fazer. Alguns estudiosos dizem que João Marcos provavelmente já teria desistido da viagem e por isso desistido da chamada pelo medo que foi causado em Atos capítulo 13. Agora perceba, esse homem, ele escreve esse evangelho baseado daquilo que ele ouve do apóstolo Pedro. Eu lhe pergunto, Deus é um Deus que gosta de nos levantar para desenvolver algo, mas sempre colocará pessoas certas ao nosso lado. Me prova, Paulo e Barnabé não estavam alinhados com o que Deus tinha para João Marcos, mas Pedro estava. Agora a minha parte não é reclamar de quem sai, é me preparar para quem vem. E por que isso é importante? Porque quem foi embora não levou nada do que Deus projetou para a minha vida. Só abriu espaço para quem me levará a chegar e ocupar. Então a primeira palavra que eu quero liberar para o seu coração é: primeiro, não desista do que Deus tem para a sua vida, porque um Paulo não acreditou na sua chamada. E se prepare, porque por mais que Paulo vá embora, tem um Pedro chegando aí. Pegue na mão desse crente só para a gente aquecer, dá uma chacoalhada para ver se ele acorda e diga para ele: fica tranquilo, a chamada manda embora pessoas erradas, mas ela traz as certas que te levarão ao caminho certo.
Aleluia. 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 Curiosamente, Marcos, ele escreve esse livro, e nesse evangelho do capítulo 5, ele tem uma linguagem literária que é conhecida como a inclusão marcana. Isto porque, exatamente no capítulo 5, ele nos conta duas histórias muito curiosas. O encontro da lei com a graça. Ora, esse capítulo ele é muito especial, na minha opinião, porque ele marca o encontro entre um homem de alta autoridade social, que basicamente tinha três responsabilidades. Ele era responsável por cuidar da casa, do templo, do edifício. Ele era responsável pelo padrão de culto da igreja primitiva, e ele também era responsável por organizar a leitura da Torá dentro do templo. No culto deste homem, no templo, na sinagoga que ele lidera, defeituosos não entram. Por que não? Porque o segunda personagem principal da história, é uma mulher que está subjugada pelo texto de Levítico capítulo 15, que fala sobre fluxos. O período de fluxo feminino, que duraria de 7 dias, colocava essa mulher em um período de impureza cultural. Ela não participaria dos cerimoniais, ela não poderia estar entre as famílias dela, ficaria trancada. Neste caso, o nível dessa mulher de dificuldade é ampliado. Por que é ampliado? Porque a Bíblia não diz que ela tem um fluxo comum. A Bíblia deixa claro que o fluxo dela já dura 12 anos. Perceba que o problema dela tem um nível maior. Dentro da cultura judaica, isto é visto como uma maldição. No pensamento judaico, a maldição é quando Deus retira a mão da sua vida, e a partir desse momento você está abandonado. Perceba que Marcos nos conta duas histórias sobre duas pessoas que procuram Cristo. Um deles prestigiado socialmente, o outro desfavorecido pela lei. Curiosamente, os dois procuram a mesma pessoa, baseados na mesma necessidade. Qual era a necessidade? Morte. Se Jesus não visitar minha casa, minha filha morre. Se eu não tocar na orla dele, eu vou morrer. Agora perceba, no culto de Jairo, a mulher do fluxo de sangue não entra. Só que a Bíblia diz, amado pastor Jadiel, que este culto não é liderado por Jairo. E por que não? Porque na sinagoga de Jairo, ela não entra. Só que esse culto não é na sinagoga. Esse culto é na rua e ele tem um pregador. E com ele, defeituoso também entra no culto. Araiaçúria. Com ele, maldições não impedem o encontro. Por que não? Porque eu posso estar subjugado à maldição que foi me imposta, mas ele faz com que toda a maldição que foi imposta esteja subjugada a ele. Jesus é o dirigente do culto. E eu vou dizer isso de novo. Jesus é o dirigente do culto. Porque no culto de Jairo poucas pessoas têm acesso. Só que como ele está no meio da rua, a Bíblia diz, uma multidão está seguindo ele e apertando. Sabe o que Jesus está dizendo? No culto de Jairo tem que marcar hora para ter acesso. No culto de Jairo tem que pegar ficha para entrar. Mas no culto de Jesus, quem quiser pega. Quem quiser... Aleluia. Aleluia. A Devec Campina Grande discute isso. A Bíblia diz que a primeira pessoa lembrada é Jairo. Quem é a primeira pessoa lembrada? E quem é a primeira pessoa atendida? Vou devagar, vamos devagar. Quem é a primeira pessoa que é lembrada, citada pela multidão? Jairo. Por que Jairo é a pessoa citada? Porque Jairo é autoridade social. Quando ele chega, todo mundo corre para o pastor Rafael e diz, pastor, quem está aí é a autoridade da cidade. A Bíblia diz que o encontro deveria ser entre Jesus e Jairo. Só que esse encontro é atrapalhado. Ele é interrompido por alguém que não tem cargo, mas tem coragem. Vou tentar me segurar, mas vamos lá.
Ela não tem nome, me mostra no texto o nome dela, não aparece. Ela não tem cargo, me mostra o texto, não tem. E qual é a única coisa que ela tem? Crê que se tocar será curada. Eu vou dizer algo sério, ela está dizendo, não precisa ninguém dizer meu nome, não precisa minha foto no cartaz, eu só quero saber se Jesus veio, e se ele veio eu vou sair de paz. Ô glória, levante as suas duas mãos o mais alto que você puder, porque eu tenho uma notícia boa para quem veio buscar ele está aqui. Súria, Urabaia Seua. Amado, sabe o que me deixa doido? É que a Bíblia especifica a geografia que ela se encontra. A Bíblia diz que ela está à beira do caminho. Sabe o que é isso? Ela não pode se misturar pela lei. Só que a Bíblia diz, e meu pastor, irmãos, eu estudo a Bíblia desde os 15 anos de idade. E lá na faculdade teológica disseram assim que eu era alienado. Por quê? Porque eu não consigo estudar a Bíblia e não sentir Deus, irmão. Porque quanto mais eu leio, mais doido eu fico. Vou provar. A Bíblia diz assim, ó. Ela disse. Quem disse? Ela foi quem disse. Ele está passando. E se eu tocar na orla do vestido, eu serei curada. Perceba que ela está impondo um nível de fé que não é comum ser visto. Ela está dizendo, eu não preciso que ninguém me diga o que fazer. Eu sei. Eu só preciso tocar nele. Ai, a saua. Todas as vezes que você eleva o seu nível de fé nele, o céu sempre retribuirá com algo que ele não deu para ninguém. Olhe para essa pessoa do seu lado e pergunte, quer viver o que todo mundo viveu? Ou quer viver o que o céu preparou para você? Glória, me perdoe, eu não sei pregar para pessoas comuns. Eu gosto de pregar para os incomuns, os anormais. O Senhor está te chamando para entrar num novo nível. E Ele está dizendo, eu não tenho para você aquilo que eu já dei para o pastor Rafael. O que eu tenho para você é único, só quem vem, abre a boca, porque o céu está dizendo, oh glória, meu Jesus dos crentes, pastor Jadiel, aí a Bíblia diz que ela olhou e disse assim, tem uma multidão andando com ele, irmão Flávio Josefo, ele disse que a multidão que seguia Jesus era por volta de 15 mil pessoas, no mínimo. Ele diz que por baixo, no mínimo, é 15 mil. Isso é um cálculo matemático. Todo judeu, praticando da lei, ele casa. Judeu não fica. Judeu casa. Oh, era bom se os jovens entendessem, pastor. Judeu casa. E casamento de judeu tem a ver com ter filho. Porque a bênção dele não é na conta bancária. É na prosperidade familiar. Porque ele sabe, se Deus mandou que eu tivesse filho, é porque Deus vai sustentar minha casa. Isso. Quando um judeu tem isso, Flávio José deixa claro, era no mínimo 15 mil pessoas. Amados, 15 mil é pouco ou é muita gente? Vamos lá. Aí Jesus está cercado por muita gente, a Bíblia diz assim, ó, e ela se arrastando. Como? Vamos endoidar. Jairo vem como? Diga por cima. E a mulher? Quem foi atendido primeiro? E quem chegou primeiro? Só que quem chegou primeiro veio por onde? E quem foi atendido primeiro? O nosso problema é que a gente acha que posição abre o céu. E o céu está dizendo, não. Aqui a matemática é diferente. Se vier por baixo... Oh glória, parece que os pentecostais vieram, viu meu pastor? Oh, não é possível, lá atrás tem alguém pegando. O céu está dizendo, muda a direção da chegada. Vem por baixo. Mergulha, vaso. Entra por baixo. Ela vem por baixo. Agora, curiosamente, acontece algo que eu acho fantástico. O que é? Qual era a multidão? Diga no mínimo. Está fraco, diga no mínimo 15 mil pessoas. Quando eu perguntar, você diz bem forte, quantas pessoas no mínimo?
Se o texto diz que a multidão apertava Jesus, isso me indica que não havia espaço. Era todo mundo colado no outro, sim ou não? Aí a Bíblia diz, e ela vem se arrastando e atravessa a multidão. Meu pastor, se ela vem por baixo, atravessou a multidão, pergunto para você, como é que ninguém pisou na cabeça dessa mulher? Vocês entenderam por que eu tenho problema de pregar para morto? Porque você vai procurar um cálculo matemático, mas eu tenho uma resposta para você. Qual é a resposta? Todas as vezes que eu me disponho a viver o que ninguém viveu, quando eu saio da posição de não aceitar mais estar prostrado, enquanto eu caminho, o céu me guarda. Me perdoa, mas eu tenho pavor de pregar para morto. Deixa eu ver se os vivos vieram. O céu está dizendo para você, vai continuar prostrado ou vai se levantar. Mas tem perigo, o céu está dizendo, pode ir. Que enquanto você vem, eu vou fechando a cova. Enquanto você vem, eu vou quebrando todo o laço. Enquanto, meu Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para quem tem glória na boca, aleluia, adoração. O céu está dizendo, só porque você veio, eu estou quebrando todo espírito de morte. Estou entrando, meu Deus. Eu venho. Ele vem e o céu guarda. Amados, olha como a Bíblia é fantástica. Aonde ela toca? Aonde ela toca? A orla do vestido sacerdotal, de acordo com a tradição judaica, se chama tzip-tzi. É um tecido entrelaçado que desce até os pés do sacerdote. Jesus sendo sumo sacerdote como era. Tzip-tzi tem uma versão hebraica desse termo que significa canaf. Essa palavra canaf no hebraico traduzido significa asas, porque assim era reconhecido a orla sacerdotal, era reconhecido como asas. E eu posso ficar muito impressionado com essa mulher, porque no mínimo ela conhece, ela é boa de Bíblia. Por que ela é boa de Bíblia? Porque ela sabia onde tocar. Me prova, pregador. O Velho Testamento hebraico se chama Taná, e no Taná tem uma profecia de Malaquias capítulo 4 verso 2. Se você tocar nas asas deles, salvação alcançarás. Pregador, e o que é que tem a ver? Salvação deriva da palavra hebraica marpai. Marpai traduzido significa cura. Eu estou na Devec pela primeira vez. Vocês acham que eu não creio num Deus que eu sirvo? Me tirou da macumba, me tirou do tráfico de droga, de bandido do tráfico do pichil. Virei pregador do evangelho. Eu tenho uma notícia para você. O céu está dizendo, é noite de você tocar no lugar certo. É noite, meu Deus. Me prova, pregador, que o céu sabe quem tocou. Alguém me tocou. Eu vou dizer algo que vai te chatear. Cultos dos comuns faz o que todo mundo faz. Dá glória porque o pastor manda dar. Levanta a mão porque o pastor levanta. Isso é culto de gente comum. Quem é anormal faz o que ninguém tem que... Meu Deus. Culto frio é nada, é você que é comum. Os incomuns vêm o caminho todo levando o nome de doido, alienado, porque sabe que está na prova, mas ele sabe, ele está no controle. Ele está, meu Deus, levante essa mão, abre essa boca, porque o céu está dizendo, eu estou no controle. Eu estou no controle. Meu Jesus. Toca na orla. Jesus grita, alguém me tocou. Irmão, se escandaliza como vou dizer a você agora não, tá? Um dos discípulos fez a pergunta mais certa desse texto. Mestre, a multidão te aperta, e o Senhor pergunta quem me tocou. Olha o que Jesus vai dizer. Sim, porque de mim saiu. Sabe o que é que ele está dizendo? Eu não liberei. Cadê os corajosos? Vieram?
Já que está chegando o período das mulheres vitoriosas, é isso? Cadê as mulheres que não aceitam viver o que todo mundo está vivendo? Oh glória, oh glória, o céu te trouxe aqui para dizer: eu quero mudar a circunstância. Urabaia, e debaixo dessa graça e desse nome, recebe essa palavra só quem crê. Hoje é noite dele alterar a medicina por causa do nível da tua adoração. Olhe para essa pessoa do seu lado, aponte o dedo para ele, fecha a cara, porque profeta não fala rindo. Profetiza para ele e diga: saia da zona de aceitar a circunstância, entra na zona do confronto, entra na zona. Meu Deus! Alguém me tocou porque de mim saiu. Jesus olhou para ela e disse assim: mulher, quando ela admite, mestre, fui eu. Só que tem um problema, o texto diz assim: imediatamente quando ela toca, acabou o sangue. Sabe o que eu gosto disso? Às vezes é necessário que você se encontre em um tempo de solitude. Não é solidão, solitude. Porque Deus te leva para esse ambiente de solitude para você entender. Tem ocasiões na sua vida que você não vai viver o que todo mundo viveu. Eu te levo para esse ambiente de solitude, tiro pessoas para que você entenda: só quem pode fazer sou eu. E pastor Rafael, os crentes deveriam ter pego isso. Por quê? Porque pastor Jadiel, lembra que eu disse que o nível do problema dela aumentou? Ela sai do ambiente de limitação da lei e entra no ambiente da maldição. Você deveria ter pegado isso. Porque não foi só uma cura. Ele também quebrou a maldição. Não, você não entendeu. O céu está dizendo: só porque você veio e foi ousado no tocar, se prepara. Eu não só estou curando, como eu estou quebrando a maldição agora. Levante essas suas duas mãos. Eu creio que por 10 segundos você ainda tem fôlego para abrir essa boca. O céu está te dizendo essa noite: enquanto você está aqui, eu estou quebrando a maldição que estava lá. Ele decai a súria. Eu estou sentindo autoridade para dizer isso. Enquanto você está abrindo a boca aqui, o céu está entrando na tua casa agora, quebrando o meio. Alguém toca no ombro de Jairo e diz: Jairo, vaza porque a menina está morta. Irmão, isso é muito curioso, porque perceba, ele vai encerrar com a frase, Jadiel, dizendo o seguinte: para de incomodar o mestre. Repita comigo: eles dizem que ele está incomodando. Alguém, por favor, me mostra esse incômodo no texto. Me mostra Jairo batendo, dizendo: mestre, eu estou aqui. Não, Jairo, ele incomoda porque ele persiste. Eu vou dizer de novo: Jairo não incomoda porque fala. Jairo incomoda porque espera. E isso não é uma atitude de Jairo, é uma atitude de quem lê a Bíblia. Qual? Meu filho, espere com paciência neles. Ele se inclinará e ouvirá o seu clamor. Jairo está fazendo a mesma coisa de Jacó. Vocês não estão entendendo, eu não vou arredar o pé. Eu só saio do culto da vitória, da Devec Campina Grande, com o que eu vim buscar. Cadê os corajosos aqui? Lá atrás alguém pegou o céu, lá na mídia, não é possível. O céu está dizendo: se você persistir, eu vou quebrar. Olha a palavra. Jairo, pare de incomodar porque a menina morreu. Irmão, Jesus me deixa doido, porque ele disse assim: ela não está morta, está dormindo. Eu vou dizer o que vai te deixar escandalizado, mas é 5 segundos para quebrar o escândalo, tá? Jesus não vai na casa de Jairo ressuscitar a menina. Por que não? Porque ele já ressuscitou. Você deveria ter entendido. Olha o que ele vai dizer, olha o que ele vai dizer. Só quem é bom de Bíblia vai pegar isso. Olha o que ele vai dizer: não está morta, acabou. Está dormindo. Me prova, pregador. Vou provar. Centurião olhou para ele e disse: não precisa nem o senhor ir.
ele nem precisa chutar a porta. Se ele falar aqui, o milagre já aconteceu. Olha aí, o pastor pegou. Os crentes estão entrando, começa a abrir a boca, porque o Senhor está dizendo: estou liberando a palavra agora. Aonde era para ter morte, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. Ô glória, abre a boca, vem. O céu está dizendo, enquanto você está agora aqui, eu estou entrando lá agora. Uma palavra. Ela não está morta, ela dorme. Ele vai para a casa de Jairo. A cultura judaica me ensinou que para comprovar a morte de alguém era necessário no mínimo 3 testemunhas. 3 pessoas olharam e viram: está morta. Bateram no nome de Jairo e disse: morreu. Aí vem Jesus, que não foi na casa de Jairo, disse: não, está morta, está dormindo. Irmão, eu não preciso que ele nem chegue, porque eu sei que antes dele chegar. Então o que que Cristo vai fazer na casa de Jairo? Vamos entrar no texto. O texto diz assim: e chegando na casa de Jairo, ele ouviu. Quem ouviu? Jesus. Quem ouviu? Que as pessoas estavam lá gritando, chorando em alta voz. Jesus chegou e liberou a palavra: por que vocês estão chorando se a menina não morreu, está dormindo? Eles riram de quem? De Jairo ou de Jesus? De Jesus. Espera, mas só que a casa não é de Jesus. A casa é de Jairo. De quem são os amigos? De Jairo. Quando eu perguntar de quem é a casa, você diz: é minha. Quando eu perguntar de quem são os amigos, você diz: é meu. Amém? Amém? De quem é a casa? De quem são os amigos? Mas quem está mandando todo mundo se calar? Espera aí. Se a casa é minha, se os amigos são meus, por que eles estão rindo de Jesus? Porque todas as vezes que Jesus pega na minha mão e me leva para o ambiente do confronto, ele olha para mim, bota por trás dele e diz: agora deixa comigo. Meu Pedro, eu voei. O Senhor está dizendo: essa peleja já não é mais sua. Não é para quem está assistindo novela, é só para quem está no culto da vitória. O céu está dizendo: essa peleja não é mais sua. A partir de agora ela é minha. Oh glória, o céu está dizendo: toda ferramenta preparada contra ti não vai prevalecer, porque a guerra agora é minha. Primeiro, ele assume a batalha de Jairo. Segundo, olha o que o texto vai dizer: mandando todos saírem. Ele mandou quem sair? Diga: os amigos de Jairo. Quem? De quem é os amigos que ele está mandando sair? Diga: são meus. São de quem? Quem está mandando embora? Jesus. Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe por que eu não deixei você mandar embora? Porque você não tem coragem. Já que você não tem coragem, quem vai tirar sou eu. Eu vou dizer algo que vai te entristecer. Você vai dizer: pastor Rafael, não traga mais esse pregador não. Mas eu vou dizer porque eu estou sentindo autoridade para dizer isso. Essa pessoa que parou de falar com você não foi embora porque quis. Foi Jeová fazendo uma limpeza. Eu vou dar lugar porque vocês já trouxeram um anelzinho aqui. Ele é mais doido que eu 10 vezes. O Senhor está dizendo para você: eu estou avaliando os seus relacionamentos e tirarei quem não serve para a tua vida. Porque Jesus acabou de dizer: eu vou ressuscitar a menina. Ela não está morta, está viva. E eles riram, porque toda vez que alguém ri de algo que foi proferido sobre você, isso significa que eles estão duvidando do que foi liberado. Aí o céu está dizendo: se duvida do que eu vou fazer, não serve para estar na sua vida, não serve para andar com você, não serve. Pastor, ele vai ficar só? Vai nada. Olha o que o texto diz: e mandando entrar os 3, Pedro, Tiago e João. Sabe qual é a diferença? A multidão andava com quem? Com Jairo. Os 3 andavam com quem? Você vai parar de andar com gente mentirosa. Você vai parar de andar com fofoqueiro. Você vai parar de andar com caluniador. Você vai parar de andar com pessoas que falam por você pelas costas. Mas fica tranquilo, o céu vai mandar para a tua vida Pedro, Tiago e João. Quem são eles? Quem conhece Jesus de perto. Oh glória, o céu está dizendo: eu vou elevar o nível das suas amizades. Antes de serem seus amigos, eles serão meus. Em vez de falar mal nas calçadas, vão dizer: vamos orar, vamos consagrar, vamos pagar preço.
Para concluir, irmão, andar com Jesus é andar nesse nível. Olha para mim que eu vou dizer algo sério. A menina está dentro do quarto, ela está onde? Diga forte, ela está onde? Jesus poderia ter pego a menina e mandado trazer para fora, sim ou não? Ele poderia ter dito, traga ela até mim, sim ou não? Só que ele decide entrar. Não entendi. Perceba que Jesus não muda o endereço da dor. Ele muda a dor que havia no endereço. Não entendi. Você não vai precisar ir embora de Campina Grande. Ele só vai alterar o que está acontecendo aqui dentro. Ai, 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 Jesus. Eu sei que você estava se programando para ir embora porque a prova está grande, mas o céu te trouxe aqui para dizer: eu vou transformar a prova em bênção. Mas tirar daqui ninguém te tira. Oh glória, levante as suas duas mãos lá nos céus, porque o céu está dizendo: não é sobre geografia, é sobre quem entrou no cenário. Ele é Deus em Mossoró, Ele é Deus em Natal, Ele é Deus em Campina Grande. Ele quem é. Se ele não foi ressuscitar a menina, o que ele foi fazer lá? Menina, a ti te digo, levante-se. Por quê? Porque ninguém vive milagre prostrado. Não adianta de nada estar no ambiente do milagre se você nunca mudou a sua própria posição. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não quero que você só mude quem você é, eu quero que você se levante. Eu quero que você levante essa cabeça, porque essa noite o Senhor está dizendo: era para ter morrido, mas essa noite eu vou gerar vida em você. O céu te trouxe para cá para dizer: o primeiro lugar que eu vou operar na tua vida não é do lado de fora. O primeiro lugar que eu vou operar é dentro da sua casa. Eu começo, oh glória. O Senhor está dizendo no meu ouvido: diga para o meu povo que essa noite eu começo uma obra nessa cidade, uma obra doméstica. Eu vou inflamar os lares, a Súria. Eu vou entrar dentro da casa do meu povo e vou trazer de volta os que estão caídos. Vou ressuscitar os que estão mortos. A sua casa vai ser sinônimo do milagre do seu Deus. Só quem crê abre a boca. Só quem crê. Se levante dessa cadeira, pelo amor de Deus. Muda a posição. A primeira coisa que eu queria que você fizesse, você que não é crente, está na hora de você mudar a posição. O céu está dizendo: eu quero começar uma obra extraordinária na tua vida, mas primeiro eu preciso que você mude a posição. Chega de estar prostrado, é tempo de se levantar. O céu te trouxe para esse culto para mudar a sua história, e Ele está dizendo: eu preciso que você mude o seu posicionamento. Aonde está a primeira vida que quer se entregar para Jesus de Nazaré hoje? Aonde está você que está afastado dos caminhos do Senhor e que precisa de um socorro? O céu está dizendo: eu sou o socorro que te encontrou aqui esta noite. Tem alguma vida que quer se entregar para Jesus hoje? Aonde está você? Venha. Que achou que era só mais um culto, mas virou um convite. O céu está te convidando para mudar a história da tua casa. Está vindo a primeira vida ali. Aonde está a segunda vida que quer aceitar Jesus? O céu quer entrar na tua casa hoje e mudar a tua história. Está vindo a segunda vida ali, meu pastor. Onde está a terceira vida que precisa de um socorro? Onde está você que está precisando de um socorro urgente? Ele está aqui. Dá um abraço nessa moça, por favor. Isso, dá um abraço nela. Essa que está por trás dela, pede para dar um abraço nela. Porque Satanás estava querendo levar ela para depressão, mas o Senhor está dizendo: eu arranco hoje.
O Senhor está dizendo: eu estou arrancando do teu peito toda dor. Urabaia saia. Oh glória.